Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a todos, aos que estão aqui presencialmente, aos que estão em casa também, né? Nós lembramos que as palestras públicas que essa casa realiza, né, elas ficam na nossa página do Facebook, né? Então a gente pede para que todos compartilhem, quando possível, porque essas informações trazidas aqui, elas são como se fosse medicamento no ouvido das pessoas, né? Elas são informações que ajudam as pessoas a ressignificar seus problemas, então acaba tendo um efeito multiplicador. Então, eu convido a todos, né, para que compartilhem, tá bom? A gente sempre começa as nossas atividades públicas, né, com uma leitura de uma psicografia recebida aqui na casa. Então eu vou ler na íntegra e peço a atenção de todos. O título é Intercâmbio. Que a paz de Jesus seja convosco. Amigos queridos, candidatos a ceareiros do Cristo no labor mediúnico, é preciso amar, muito amor e desprendimento. O trabalho é profícuo, mas espinhoso. Quando há boa intenção e boa vontade, a fé se agiganta e o amor se desprende dos corações. Essa emoção sentida aí no lado físico é a mesma sentida aqui no mundo espiritual. Contamos com a ajuda dos benfeitores e instrutores espirituais para lidar com as nossas dificuldades, fraquezas e potencialidades. Abrindo nossa mente, o nosso coração ao aprendizado do amor maior, Jesus envia sua luz e seu amor para todos os seus irmãos. É no intercâmbio mediúnico, intercâmbio de energias, intercâmbio de caridade, rompemos a fronteira do objetivo para o espiritual, a fim de abrir os olhos para a realidade essencial do ser. Somos almas imortais, assistidas por Deus, rumadas por Jesus. Só o amor importa, ainda mais no recinto mediúnico de uma casa de luz. Fiquem na paz do Mestre. Quem assina é o espírito chamado Aloísio e foi recebido aqui pela nossa querida irmã Elaine, no dia 31/8 deste ano, tá bom? Referindo-se às nossas reuniões mediúnicas, que são reuniões terapêuticas, né? Do ponto de vista espiritual. Eu peço para que todos, por favor, me acompanhem numa rápida oração. Peço para que todos mentalizem a figura do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus. Mestre querido, eu e meus irmãos espiritualmente ajoelhados diante da tua figura, queremos que levem uma prece de agradecimento a Deus por esse momento, Senhor, onde vamos aprender para melhor servi-lo. Buscamos também o alimento espiritual, Senhor. Abençoe o nosso propósito de obter essas energias, esse alimento espiritual. Abençoe a nossa palestrante, querida, que trará nas suas palavras o seu Evangelho, Senhor. Abençoe nosso encontro, nosso propósito de aprender para melhor servi-lo. Graças a Deus. Com a palavra, Marcela. Boa noite a todos. Bom, hoje o tema que nós escolhemos para conversarmos um pouquinho é a desigualdade das riquezas. E antes da gente entrar propriamente no tema, é muito importante nós lembrarmos de que enquanto nós estamos, né, lá na erraticidade, enquanto espíritos, nós ajudamos a escolher e a planejar a nossa encarnação, né? Então, independente das provas que nós estejamos passando hoje, estejamos como homem, como mulheres, ricos ou pobres, nós estamos no melhor lugar, né, no melhor momento para a nossa evolução espiritual. Se nós soubermos lidar com tudo isso que nos acontece e se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, nós com certeza sairemos dessa encarnação muito maiores e mais cheios de luz do que quando nós iniciamos, porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós não temos esses melindres da carne que nós temos aqui encarnados, né? Tantos medos, egoísmos, achamos que ganhar na matéria é tudo que importa. Então lá no plano espiritual, a gente entende aquilo que vai nos beneficiar para a vida eterna.
Então, às vezes aqui a gente está passando por situações difíceis, mas não vamos nos esquecer que nós ajudamos a planejar a nossa encarnação. Então, não existe erros e não existe injustiças. Então, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse tema, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, né, onde Kardec enumera as leis naturais ou divinas. Lá na parte 3, né, do Livro dos Espíritos, nós vamos começar agora pela questão 806, quando Kardec ele pergunta aos espíritos se é da lei da natureza, né, se é da lei de Deus, essas desigualdades sociais. E os espíritos, eles são muito categóricos quando eles respondem que não, que as desigualdades, elas vêm do homem e não de Deus, né? Porque nós sabemos que tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Então, toda desigualdade, quem cria? Somos nós, por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho, porque nós só pensamos em nós não pensamos no outro, né? Então, é daí que vem toda a desigualdade social. E aí, Kardec, ele expande um pouco mais essa questão, a 806A, e aí ele pergunta, algum dia, né, essa desigualdade ela vai desaparecer? E aí os espíritos respondem que eternas são somente as leis de Deus, né? Ou seja, nos dizendo que sim, um dia vai desaparecer. Não vês que dia a dia essa desigualdade, gradualmente, ela desaparece? Desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá que os membros da grande família de Deus, né, deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro, porque só o espírito é mais ou menos puro, e isso independe da condição social. Então, os espíritos, eles nos dizem que hoje, né, é claro que nós temos uma grande desigualdade social, não tem como nós fecharmos os olhos para isso. Mas o que os espíritos nos dizem é que se nós olharmos no passado, nós vamos ver que antes era muito pior, né? Antes, quem nascia como servo, morria como servo, não tinha a condição nem de sonhar, né? Não tinha a liberdade de querer conquistar alguma coisa a mais. Hoje, nós já temos essa possibilidade. Embora, né, não estejamos vivendo o ideal ainda, mas nós estamos melhores do que nós estivemos no passado. Estamos caminhando devagar? Estamos, porque nós estamos muito vagarosamente deixando o egoísmo e o orgulho sair de nós, né? Mas toda a situação material que nós nos encontramos, ela é temporária, né? Porque tudo o que a matéria representa para nós é a oportunidade da gente conseguir evoluir, da gente conseguir alcançar, né, a perfeição que nós tanto almejamos. E Deus, na sua infinita justiça, que é carregada de amor e de caridade pelas suas criaturas, ele faculta a todos nós as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Então, hoje nós podemos estar experimentando, né, a prova da pobreza, outros irmãos da riqueza, né? Ora somos homens, ora somos mulheres, mas todos nós vamos ter essas mesmas oportunidades. Se já não experimentamos isso, em alguma outra encarnação vamos experimentar e vamos voltar a repetir, né? Porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Agora, o que cada um de nós faz com essas oportunidades, aí é algo individual, né? Cada um tem ali o seu livre-arbítrio para lidar melhor com a situação. Porque é através, então, dessas sucessivas vidas e dessas sucessivas experiências que nós vamos sendo experimentados para que a gente possa conseguir evoluir e conhecer e entender melhor o outro, entender melhor a vida. Então, essas situações diferentes que nós passamos, elas são muito importantes também para o nosso aprendizado. E aí os espíritos, eles dizem, então, que essa desigualdade ela vai sim desaparecer, quando a gente deixar de lado o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Então, nós vamos entender que o real problema é o nosso individualismo, é que nós não olhamos uns aos outros como irmãos que nós realmente somos, nós não somos solidários, a gente não busca olhar para o outro e entender o que ele está precisando, o que ele está passando, que é um irmão que tem as mesmas necessidades que eu, né? Que sente fome, frio, medo, que é um filho de Deus tanto quanto eu. Então essas desigualdades, elas nascem por conta do nosso egoísmo, porque nós queremos tudo para nós e para o outro nada, ou o que sobrar, né, algumas migalhas. E Jesus,
ele via o outro, né? Jesus, ele se compadecia do outro, ele ajudava verdadeiramente porque Jesus muito amava. Então, Jesus, ele olhava o outro não só por aquilo que ele aparentava, né? Mas Jesus via realmente o outro como um filho de Deus, como um irmão. Então, nós precisamos buscar algo do olhar de Jesus para as nossas vidas, né? Passar a olhar o outro, então, com um pouco mais de simpatia, com um pouco mais de fraternidade. Desculpa. E aí eles dizem que restará, então, apenas a desigualdade do merecimento. E o que quer dizer isso? É a lei de ação e reação, né? Então, se eu muito faço, muito eu vou receber. Vou ter mais oportunidades, não, né? Que, como eu disse, nós temos as mesmas, mas nós vamos conseguir fazer valer melhor essas oportunidades que nós temos. Então, por isso que sempre existirá essa diferença, né? essa desigualdade do merecimento, porque nós agimos de formas diferentes, então logo nós vamos receber coisas diferentes. Jesus, ele já disse, pois quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais eu repouso indevidamente, mais eu vou ter preguiça. Aquela pouca boa vontade que eu tinha, ela vai embora, né? Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento eu vou ter. E o contrário também é verdade. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz eu vou ter no meu caminho. Então, essa é a desigualdade do merecimento que os Espíritos, eles nos falam, né? É cada um conforme as suas obras. Não tem como eu receber o mesmo salário, sendo que eu não estou fazendo o mesmo serviço. E aí, Kardec, ele pergunta na questão 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E aí os espíritos dizem que não e que isso não é possível, devido à diversidade da faculdade e dos caracteres. Ou seja, aqui na Terra onde nós estamos hoje, né, que ainda é um mundo de expiação e prova, que nós somos muito diferentes e cada um de nós tem uma evolução moral e intelectual diferente, não é possível essa igualdade, né? Porque nós somos diferentes, então nós agimos de forma diferente. 811A, né? Ele estende e pergunta o seguinte: no entanto, alguns homens julgam que esse é o remédio para os males da sociedade. Que pensais a respeito? E aí os espíritos dizem que essas pessoas são cultores de sistemas ambiciosos, cheios de inveja, e eles não compreendem que essa igualdade que eles tanto sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. Então ele diz mais uma vez, combatei o egoísmo, porque essa é a chaga da vossa sociedade, e não corrais atrás de quimeras. Então, caso hoje nós dividíssemos, né, todo o dinheiro do mundo igualmente para cada um, isso duraria pouco tempo, e em poucos dias alguém já estaria na frente, e não porque a pessoa roubou, mas pelas diferenças das habilidades e dos caracteres, essa pessoa, ela conseguiria ali ter passado na frente, porque ela naquele momento, ela sabe lidar melhor com o dinheiro, enfim. Então nós agimos diferente em questões iguais, porque nós pensamos diferentes, né? Nós não estamos ainda todos no mesmo nível. Então essa diferença faz parte. Então eles nos dizem, combatei o egoísmo. Porque por mais que não seja possível hoje, onde nós estamos, a igualdade das riquezas, não significa de forma alguma que nós temos que achar comum, que nós temos que achar normal, ver irmãos morrendo de fome, ver irmãos sem nenhuma dignidade para viver, né? Ver irmãos que não têm onde morar. Então, apesar da igualdade das riquezas não ser possível, as coisas que nós vemos acontecer não é normal, e elas só acontecem porque nós somos ainda extremamente egoístas, e nós pensamos só em nós, em quem a gente gosta, em quem a gente acha que merece, né? Então, toda essa desigualdade que a gente reclama, ela é criada por nós, né? E aí nós pensamos, mas e o governo? Porque o governo, ele tem essa responsabilidade com as pessoas. Sim, com certeza, o governo tem grande responsabilidade, né? Nada justifica um governo que não cuida do seu povo, nada justifica um governo corrupto, mas nós, como indivíduos, nós também temos as nossas obrigações uns para com os outros. É como se nós víssemos hoje um lugar muito grande pegando fogo, né? A obrigação ali de apagar aquele incêndio é do bombeiro, porque ele tem recursos maiores.
Mas nós, né, enquanto o bombeiro não chega, a gente pode pegar o nosso baldinho de água e tacar, né, nesse fogo para ele ir amenizando. Por mais que pareça pouco aquilo que a gente faça, né, pelo tamanho do problema, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos nos deter apenas nas críticas, porque Jesus ele nos pede para amar, e amar é verbo, então nós precisamos agir. E aí, Kardec, ele pergunta, questão 812a. Será possível, então, com toda essa desigualdade, com toda essa diferença, né, que nós vivemos, um dia, todos nós vamos nos entender? E aí ele diz que os homens vão se entender quando eles praticarem a lei de justiça. E aí, quando nós, né, estudando as leis que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, tem uma coisa peculiar, porque todas as leis são leis individuais. Então, nós temos a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de sociedade, né, a lei de destruição, enfim. E quando chega na 10ª lei, que é a última lei, Kardec ele resume todas as leis nessa, e ela é uma lei composta. Ela é a lei de justiça, amor e caridade, né? Ela não é lei de justiça, depois outra de amor e outra de caridade. É a mesma lei, ou seja, essa lei, essas palavras, né, essas ações, elas não se separam. Então, para que a gente seja justo, nós precisamos, né, o verdadeiro justo, como nos diz os Espíritos, nós precisamos ter amor e ter caridade, porque eles são um complemento da lei de justiça, né? Porque amar ao próximo é fazer-lhes todo o bem que nós podemos e todo o bem que nós gostaríamos que nos fizesse. Está aí o sentido da palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque sem a caridade não há verdadeira justiça, né? Então nós precisamos colocar cada vez mais amor nas nossas ações, mais amor nas nossas atividades, se nós quisermos, né, ser verdadeiramente justos. Porque essa é a solução gradativa dos nossos problemas, porque só a luz é capaz de extinguir a sombra, né? E só o amor ele é capaz de redimir vitoriosamente qualquer tipo de miséria, seja a miséria material ou seja a miséria moral, né, e espiritual. Por exemplo, um exemplo, né, que nós podemos dar de justiça, amor e caridade. Nos diz o texto bíblico que antigamente, quando eles plantavam, na verdade igual hoje em dia, né, se planta ali num terreno grande, quadrado, só que segundo a lei mosaica, você só podia colher em círculos. Por quê? Tudo que ficava na ponta e tudo que caía no chão era para os pobres da comunidade irem lá, colher e alimentar suas famílias. Isso é justiça, isso é agir com amor e isso também é agir com caridade, né? Um outro exemplo que nós podemos dar, que eu acho que muitos de vocês já devem conhecer essa história, que é do Chico Xavier, que ele conta, né, numa entrevista que ele estava sofrendo de angina, né? Ele tinha muitos problemas no coração. E aí, aliás, estou interrompendo metade da história. Chico Xavier, ele toda vez ele visitava uma amiga, que ela era paralítica, e ela não falava. E aí ele ia lá, ele dava passe, ele lia o evangelho todo sábado, né, para ela. Levava biscoito, levava doce. E aí teve um dia que ele chegou lá, ele falou assim: Valéria, hoje eu tô sentindo que você vai falar. Fala, Valéria, fala Jesus, porque Jesus é uma palavra tão forte, com tanto poder. Jesus, ele salva tantas pessoas. Hoje eu acho que você vai conseguir falar. E aí ela foi fazendo uma força, e ela conseguiu falar Jesus. E aí Chico Xavier e a irmã de Valéria, eles ficaram assim muito emocionados. E aí na semana seguinte, Chico voltou. Só que Valéria, ela tinha desencarnado. E aí, alguns anos depois, agora sim vem a parte da angina, né? Que Chico ele tinha o problema no coração. E aí todo dia entrava assim um espírito, mas um espírito cheio de luz, um espírito maravilhoso, assim, parecia uma princesa, e dava um passe no peito de Chico e ia embora. E alguns dias depois, Chico ele teve um infarto muito forte. E aí, quando esse espírito voltou, Chico falou assim: minha irmã, agora eu entendo as suas visitas. Você estava preparando o meu coração. Me fala o teu nome, que eu quero orar por você, porque eu sou muito grato pelo que você fez, né? Cuidando de mim com tanta atenção. Ela falou assim: olha, Chico, eu não vou te falar meu nome, porque você já me conhece. Nós já somos amigos há muito tempo.
Ele falou, olha, minha irmã, a minha memória não é das melhores, mas eu acho que se eu te conhecesse, eu ia lembrar. Ela, olha, eu não vou te falar meu nome, eu vou te falar uma palavra e você vai saber quem eu sou. E aí ela falou, Jesus, era a Valéria. Então a Valéria, ela aplicou um passo no coração do Chico Xavier, saiu, né, toda aquela dor e ela foi embora. Então, a gente, nessa história, a Valéria, ela agiu com justiça, porque Chico já tinha, né, ajudado ela agiu com amor ou ela agiu com caridade? Não tem como separar, né? Nós, para sermos verdadeiramente justos, nós não podemos esquecer do amor e da caridade. Então, é isso que os Espíritos eles nos falam. Se nós quisermos realmente nos entender, nós precisamos agir com justiça, com amor e com caridade. E aí a gente passa a entender também que as riquezas, elas não são só os bens materiais, mas elas também são os bens que nós temos na nossa alma, os bens que nós temos no nosso coração, né? Porque não ter dinheiro não nos isenta em nada nas responsabilidades que nós temos uns com os outros. Nós podemos ser ricos em atenção, rico em amor, rico em afeto, né? Rico em atenção. Quantas vezes alguém só está precisando ser ouvido, né? A gente não tem noção de como os nossos atos de amor podem afetar uma encarnação. Às vezes aquela pessoa está tão desesperada, e aí você fala uma palavra de afeto para ela, aquilo pode ter salvado uma encarnação e a gente não tem noção. Né? Porque nós, por sermos filhos de Deus, a gente tem esse DNA divino, então a gente tem muito amor para dar. E muitas vezes a gente nega isso para os nossos irmãos. Né? E nós não podemos fazer isso, nós não podemos ser indiferentes uns com os outros. Porque muitas vezes a gente pode olhar para alguém e falar assim, nossa, mas se essa pessoa está passando por isso, alguma coisa ela fez, né? Se ela está passando por isso é porque ela merece. Vai saber o que ela fez na vida passada. A gente não pode cair nesse erro nunca. Primeiro porque nós mesmos, se estamos aqui, é porque já erramos muito, né? E estamos errando ainda. Então nós nunca podemos olhar alguém dessa forma, independente do que aquela pessoa fez. Porque o sofrimento desse nosso irmão, ele pode ser devido, mas, assim como o nosso também é. Mas a gente não busca sempre um ombro amigo, a gente não busca sempre alguém para nos ajudar, para nos acalentar. Então, nós não podemos negar isso para os nossos irmãos também, né? Então, isso que é agir com justiça, com amor e com caridade. Nós não sermos indiferentes para com a dor do outro. Nós não fingirmos que o outro não existe, porque se nós conseguirmos discernir o bem e o mal, é porque a gente já conhece o bem e o mal. Então, se Jesus ele nos permite identificar a necessidade em alguma pessoa, é porque a gente, de uma forma ou de outra, nós já estamos aptos a ajudar essa pessoa. Né? Se Jesus colocou alguém no nosso caminho, é porque a gente pode ajudar aquela pessoa. E eu não estou falando que vai ser financeiramente ou não, né? Cada um sabe o alcance do seu braço, mas é porque Jesus ele está contando com o nosso trabalho, ele está falando, meu irmão, eu conto com você, você vai poder me ajudar. Né? E aquilo é dando que se recebe, então nós estamos ajudando e nós estamos sendo muito mais ajudados. O Espírito... e outra coisa muito importante também, se nós queremos ser agradáveis a Deus, a única forma é amando uns aos outros, é cuidando uns dos outros, porque Jesus, né, que é o emissário vindo direto de Deus, o que ele mais nos fala? Para que a gente ame uns aos outros, para que a gente cuide um dos outros. Então é isso o que Deus quer de nós. Ele não quer sacrifício, né? Ele quer misericórdia. Então não adianta a gente querer ser agradável a Deus e fazendo 1001 sacrifícios e fazendo jejuns. Não, isso não é uma crítica de forma nenhuma, mas não pode ser só isso. Né? Porque o que eu estou fazendo em benefício do outro, o que isso está ajudando o outro ou me ajudando, porque o que a gente pode oferecer para Deus que ele já não tenha? O que a gente pode realmente oferecer para Deus que não foi ele que criou? Então, o que ele realmente nos pede é isso, é que a gente ame, que a gente cuide um do outro. Né? É por isso que nós vivemos em sociedade, que inclusive é também uma lei natural, a lei da sociedade. E aí o Espírito Miguel, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que o sentimento mais apropriado para que a gente progrida e para que a gente dome o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é isso que os espíritos estão batendo na tecla, né? Falando que é isso que causa todas as desigualdades, o sentimento que faz a nossa alma mais humilde, né?
com amor ao próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis os vossos corações dessas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria a existência. Temei conservar-vos indiferentes quando puder-vos ser úteis. E nós sempre podemos ser úteis. Mesmo que nós não tenhamos dinheiro, uma oração pelaquela vida, todos nós somos capazes de fazer. Então ele diz o seguinte: a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Então, a gente entende que tudo o que resume, né, todo o Evangelho do Cristo e tudo que a gente está tentando falar até agora é o amor. Porque é o amor que transforma as nossas vidas, é o amor que é capaz de transformar a nossa consciência, é o amor que é capaz de transformar esse mundo e fazer com que a desigualdade, seja ela em que nível ela esteja, ela seja aniquilada, né? E que a gente possa colocar sempre, em qualquer ação que nós formos fazer, todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, para que de forma nenhuma, né, os nossos irmãos que naquele momento precisem de nós, se sintam ofuscados por alguma qualidade, por alguma virtude que a gente, porventura, já tenha conquistado, né? O Paulo, o apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, lá, se eu não me engano, no capítulo 6, ele diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se eu não tiver amor, isso não adianta de nada. Então, para que a gente seja verdadeiramente justo, caridoso e amoroso, nós precisamos agir com humildade, né? Nunca dar algo, mas para que aquela pessoa se sinta inferior e nós como superiores. Porque hoje, alguém está aparecendo diante de nós suplicando apoio, mas amanhã pode ser que nós estejamos, né, suplicando apoio para alguém. Então, nós precisamos construir pontes de simpatia, né, com o material da bondade, acolher tanto quanto nos for possível, porque Jesus ele já nos disse: tudo o que fizerdes para esses meus pequeninos é para mim que vocês estão fazendo. Então, se nós negamos auxílio, se nós negamos apoio para alguém, nós estamos dizendo não para o Cristo, na verdade. Porque se ele colocou alguém no nosso caminho, é porque ele sabe que nós podemos ajudar e porque ele está contando conosco. E aí, questão 814 e 815, Kardec ele pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e outros a miséria. Ele diz que é para experimentá-los, né, de forma diferente, mas nós sabemos que os papéis são trocados, né, pelas diversas encarnações, então cada hora nós experimentamos uma prova diferente. E aí, na questão 815, ele pergunta qual prova é mais terrível, né? E Kardec usa a palavra terrível: a miséria ou a riqueza. E eles dizem que as duas são muito difíceis, né? E se não formos vigilantes, com certeza nós vamos sucumbir. Então, nós não podemos olhar a riqueza como um privilégio e nós não podemos olhar a pobreza como um castigo, né? Porque ambas as situações são provas difíceis se nós não estivermos atentos e se nós não estivermos vigilantes. E é importante também lembrarmos, mais uma vez, que tudo que é material, ele é temporário. Então, seja os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as desigualdades, é tudo temporário, né? Tudo que é material, ele vai acabar, porque por ser de origem inferior, o mal, ele é limitado em todas as suas manifestações. E o bem, né, ele, por ter caráter divino, semelhantes ao do nosso Pai Excelso, né, ele já tem a qualidade de ser infinito. Então, só o que vem de Deus é eterno. Só o amor é forte o suficiente para durar para sempre. Então, independente do problema que nós estejamos passando hoje, independente da dificuldade que nós estejamos passando hoje, isso vai passar, isso vai acabar, né? Então, já que a gente tem que passar por isso mesmo, então que a gente passe com confiança em Deus, com confiança em nós mesmos, que nós vamos conseguir dar o nosso melhor naquela situação,
para que a gente saia dela melhor, mais forte, para que a gente não precise passar por aquilo novamente, né? Porque nós precisamos ter a certeza de que isso vai passar. Então, que passemos, né, por isso da melhor forma possível e ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, como nos pede Jesus. Vamos buscar aprimorar as nossas qualidades, vamos buscar conquistar novas qualidades, né, dia a dia. E para finalizar, eu queria usar um texto do Emmanuel, que nos mostra que o trabalho incessante, né, que o bem, a confiança em Deus, a confiança em nós, em tudo que Jesus nos ensinou, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais leve, mais cheia de amor, de justiça, de caridade. E vamos lembrar, meus irmãos, que nós estamos todos mergulhados no amor de Deus. Porque às vezes a gente pode até nem se sentir digno, né, do amor de Deus, porque o amor dele, como diz Paulo, realmente nos constrange. Mas independente do que a gente faça, tenha feito ou venha a fazer, né, apesar da gente estar complicando a própria encarnação, o amor de Deus não muda por nós. Porque o amor de Deus não depende da gente. Ele nos ama porque ele nos ama e ponto. E estamos todos mergulhados no amor dele. Talvez essa certeza, né, nos ajude a sermos mais persistentes, a não desistirmos. E o texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, se chama Para Ser Feliz. Então, para ser feliz, confia em Deus, aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade, conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, no lado bom das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco e serve sempre. Espalha a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Obrigada, meus irmãos. Boa noite. Uma vez mais, elevamos o nosso pensamento a Jesus, nessa rápida prece de agradecimento, meu Redentor, em prece de louvor e de agradecimento. Eu e meus irmãos, Senhor, agradecemos a Deus, nosso Pai Supremo Criador, e a Ti também, grande médico das nossas almas e mestre das nossas vidas, por este encontro, por essas palavras trazidas pela nossa querida irmã. Ajude-nos, Senhor, a colocá-las em prática, para que as pessoas possam ver através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, que a lei de amor, justiça e caridade trazida por Ti habita dentro de nós. Mas, apesar de agradecidos, Senhor, gostaríamos também de Te pedir para que o Senhor envolva na Sua paz e no Seu amor muitos irmãos que sofrem neste momento. Sejam eles nos hospitais aqui próximo, na cadeia pública aqui próxima, nos nossos irmãos desencarnados, no Instituto Médico Legal, nos nossos irmãos dependentes químicos da nossa região, que esse nosso irmão, Senhor, possa receber o benefício de acordo com a sua necessidade e de acordo com a Tua misericórdia, Senhor. Abençoe os trabalhos que se seguirão, né, os trabalhos de paz, e que possamos sustentar esses benefícios pelo maior tempo possível e também compartilhar, Senhor, as bênçãos desse encontro com todas as pessoas do nosso universo pessoal. Nos dispense sua paz, com a graça de Deus.